Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós estamos estudando o livro Sexo e Destino, que é a 11ª obra da coleção maravilhosa A Vida no Mundo Espiritual, que foi psicografada por nosso amado Chico e Valdo Vieira, através do benfeitor André Luiz. O próprio nome da obra já é muito ilustrativa, né? Sexo e Destino, que trata como tema central, tem tema subjacente, mas tema central, sem dúvida nenhuma, o uso, é a prática indevida, é a prática desequilibrada do sexo, o sexo é um ato divino para a procriação, mas no estágio que a humanidade se encontra, no planeta de expiações e provas, muitos são os atos infelizes, os crimes praticados, por exemplo, e as repercussões terríveis. Por isso o nome é sexo e destino, porque o destino é as consequências virá no destino, quer seja ainda agora nessa encarnação, ou certamente virá no futuro, né? Então, os crimes, o sexo praticado de forma indevida, com violência, pode acarretar em feminicídio, pode acarretar em estupro, pode acarretar em lesões corporais, pode acarretar em gravidez indevidas, né? E não desejadas, pode acontecer abortos com gravíssimas consequências pela lei dos homens, mas notadamente pela lei de Deus. Até Luiz, quando trabalhou nessa obra, ele buscou duas famílias em desequilíbrio. Mas eu achei interessante, pela didática dele, não é descobrir duas famílias ignorantes do ponto de vista do conhecimento convencional, não, são famílias de classe média alta com conhecimentos. Por que André Luiz, no meu entender, buscou essas duas famílias? Porque vai mostrar como esse é um fato, infelizmente, mais comum do que se imagina na sociedade que vivemos. Eu acho que essa é que é a questão. Então, ele trata aqui da situação de duas famílias, a família Torres e a família Nogueira, e aqui as conexões entre as duas espirituais, que são muito interessantes. Então, a gente já fez essas discussões nos capítulos passados. Quem não assistiu esses capítulos passados e desejar, é simples, entra no site do YouTube da Sociedade de Estudo Espírita de Natal, canal CEN, SEN, e tem lá uma playlist com mais de 170 vídeos alusiva a essa maravilhosa obra de André Luiz desde nosso lar, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 12º, certo? E assim, essas duas famílias que falamos é a família Torres e a família Nogueira, né? A família Torres, ela tem aqui esse mapinha ilustrativo mostrando que Neves é um benfeitor espiritual já desencarnado, trabalhador do nosso lar, e em função do problema de saúde grave de sua filha, que está cometida com câncer, numa situação terminal, ele vem à Terra ajudar a filha, porque é uma família muito amada, muito querida. Quando ele chega para assistir a filha, nota um desequilíbrio profundo dentro da casa dela. A gente vai ver que as questões que são colocadas, todos têm um aspecto do desequilíbrio da sexualidade. Então, Beatriz é doente, moribunda, numa situação difícil. Entretanto, seu marido, que é o empresário do ramo imobiliário, um homem bem situado, etc., Beatriz e Nemésio, o casal, tem um filho chamado Gilberto, é um filho do casal. Mas Nemésio, mesmo a esposa doente, numa situação difícil, tem um relacionamento paralelo com a contadora de sua empresa. Ele tem mais de 60 anos e ela tem 20. E tem um relacionamento tórrido com essa menina, com essa jovem. Inclusive sai nas boates, nem procura esconder. Beatriz não sabe, está numa situação muito difícil. Mas esse fato é constatado, eles nem escondem, é uma situação muito difícil, né? É, Entretanto, não para por aí o desequilíbrio da família, porque o filho do casal, chamado Gilberto, também tem um relacionamento com a mesma moça, ou seja, pai e filho com a mesma moça, eles não sabem. Mas o que é uma coisa muito dramática, se porventura esse assunto um foi vem a se descobrir que a amante dele estava com o filho, ou o filho descobrir que estava com o pai, isso daria uma catástrofe, tudo é uma catástrofe, né? Então, vamos para mostrar o nível de desequilíbrio, ou seja, a esposa estava moribunda, precisando da assistência dele, né? E ele por aí afora com essa menina, prometendo casar, e o pior, o mais grave, trouxe essa moça para dentro da casa da própria esposa, com o propósito de, provavelmente, era a justificativa dele, de ajudá-la, e aí dentro da casa se relacionavam, na própria casa dele, olha que desrespeito, né? Falava em casamento, dizendo que só estava esperando a esposa morrer para se casar com ela e tal.
E essa mesma jovem se relaciona também com o filho, às vezes da própria casa, que vinha para supostamente ajudar a dona Beatriz e tinha esse relacionamento. Veja que coisa dramática, que coisa difícil, profundo desequilíbrio na área da sexualidade. Neves, que veio ajudar, ao ver essa situação dramática, ele, que é um trabalhador do nosso lar, experiente, se desequilibra, ele mesmo, né? Diante do sofrimento da filha, desse desequilíbrio completo da família, né? Ocorre que, depois de assistirem o desequilíbrio dessa família, inclusive Neves se desequilibra e pede ajuda de um benfeitor do nosso lar, o irmão Félix, que dirige uma instituição de nosso lar, ligado ao desequilíbrio da sexualidade, que é um benfeitor que também tem uma assistência, tem uma amizade e ligações com Neves e com Dona Beatriz de muito tempo, e ele vem ajudar Neves nesse momento de desequilíbrio, etc, etc. Feita essa assistência, André Luiz, que também está, ao constatar a situação de Neves, que veio ajudar Neves no tratamento da filha, são levados por Félix a uma outra família, que até então nem André Luiz e nem Neves sabiam da situação. Foi levado a um apartamento elegante do aterro do Flamengo, que é exatamente a casa dos Nogueira, cujo pai é Cláudio e a mãe é Márcia. Cláudio também é uma pessoa instruída do ponto de vista da conhecimento material. Quando eu falo instruída, a pessoa não é uma pessoa analfabeta. Às vezes você encontra alguém que tem pós-doutor na área do conhecimento material, mas é analfabeto espiritualmente. E ele era uma criatura profundamente desequilibrado. É um funcionário destacado da rede bancária, tem uma socioeconômica muito boa. Ele e Dona Márcia, os dois não se amam, têm relacionamentos paralelos, não se respeitam um ao outro, uma situação de profundo desequilíbrio. E eles dois têm dois filhos. Quem? Marina. E quem é Marina? É exatamente aquela, a contadora da empresa de Nemésio, que trai Dona Beatriz com ele, com o marido, né? E, ao mesmo tempo, ela trai Nemésio com Gilberto, com o filho dele. Olha a situação difícil. Essa triangulação perigosíssima, né? Mas Cláudio e Márcia, que tem esses momentos, também são desequilibrados demais, que não tem suas relações paralelas, inclusive Cláudio anda pelos bordéis, é uma criatura completamente desequilibrada, né? E tem uma outra filha, o casal. Marina é a filha legítima e tem Marita. Marita, na verdade, é uma filha adotiva do casal, que também ela nasceu fruto de uma violência sexual. Porque, na verdade, Cláudio e Márcia, desde que casaram, que tinha uma jovem do interior, muito humilde, que veio trabalhar como doméstica na casa deles. De repente, essa jovem chamada Aracélia, engravida. Era uma menina boa, uma menina alegre, etc. Ela engravida e entra numa profunda depressão, porque se pergunta o tempo todo quem é o pai da criança, e ela não diz. Não diz, provavelmente, que foi violentada. Segundo, porque certamente a criatura que a violentou era alguém muito importante. Ela, moça pobre do interior, sem familiar, se contasse, ficaria numa situação muito difícil. Provavelmente seria expulsa da casa, criaria um problema bastante grave na família. Então, essa jovem Aracélia, que é a mãezinha de Marita, tem toda a gravidez sofrida, dolorosa, ela com depressão. Quando ela vem a dar à luz a Marita, ela se suicida no dia seguinte. A situação é muito dramática, né? E Marita não sabia, assim, desde que Marita nasceu, foi criada desde o primeiro dia por Cláudio e Márcia. Portanto, Cláudio e Márcia são os pais legítimos de Marina e pais adotivos de Marita. Tudo vai bem, a menina é criada, Marina não sabe que ela é irmã adotiva, porque a idade elas são parecidas, né? E quando Marita completa 11 anos, que termina o primário, Dona Márcia chama ela no quarto, a sós, sem a presença do pai e nem de Marina, e conta a história toda. Conta que ela era filha da empregada doméstica, conta como era a moça que se suicidou, que engravidou, não quis contar quem era o pai, esse drama todo, né? E o pior, ela tinha 11 anos, começando a adolescência dela. E o pior, desde que, na verdade, Marina sabe que ela não é irmã legítima, imagina, essa obra foi escrita em 58, aproximadamente, no começo do século, isso era um drama, isso é um escândalo, né? O fato da mãe ter suicidado, Marina sabe e começa a maltratar a irmã. Tanto a irmã Marina quanto a Dona Márcia mudaram completamente no que diz respeito à assistência à filha. Passaram a discriminá-la, maltratá-la, etc. A pobre da Marita procurou saber informações sobre familiares da mãe, não encontrou ninguém, estava só no mundo, adolescente, numa situação dramática, um choque profundo e o maltrato.
proveniente da irmã e da mãe, que passa a menosprezá-la, etc, etc, etc. Bom, passa o tempo, Marita começa então a trabalhar com 17 anos. Ela só conclui o primário, porque a família não deu assistência como deu a Marina. Marina não, Marina fez curso superior, é contadora da empresa de Nemésio, né? É contadora, fala outras línguas. Marita não teve oportunidade, né? Porque a família não deu essa oportunidade. Não falou da língua, também só primário. Ela começa a trabalhar na loja de bijuterias, em Copacabana. E lá sofreu também alguns assédios sexuais por parte de alguns trabalhadores, ela é inexperiente, não cedeu, mas sofreu essa situação também complicada. Mas, enfim, encontrou alguém, porque ela não tinha ninguém, não tinha irmão, não tinha familiar, parente, sabe nada. Ela encontrou alguém que trouxe luz à vida dela. Encontrou um rapaz que disse que amava, e de repente isso era um relacionamento muito caloroso, de amor. Ele prometia casar com ela, esperando apenas que uma melhoria do trabalho, que o pai pudesse dar um aumento para eles casarem, etc. E ela, que não tinha ninguém, se agarrou àquele rapaz como fosse algo absolutamente fundamental na vida dela. Amava profundamente o rapaz. Ocorre que certo dia, Marita encontra a irmã Marina em conversas com Gilberto. Ou seja, o namorado de Marita, que a família, tanto Dona Márcia como o Cláudio, sabia que eles namoravam, sabiam que estavam comprometidos, ele teria prometido casar. Então, Marina passou a se relacionar com o namorado de Marita. Olha que situação, que triangulação complicada. Então, Marina, a irmã mais velha de Marita, tinha um relacionamento amoroso com o patrão, com o filho dele, e esse filho dele era namorado de Marita. Olha a situação dramática. Quando Marita descobre que o amado da vida dela estava nesse relacionamento, já estava se relacionando com ela descobriu eles dois juntos, ela entrou numa depressão profunda. Afinal de contas, ele era o esteio, ele era a viga da vida dele. Ele era a viga da vida dela, o esteio, né? Faltou chão. Ela entrou num estado de choque profundo. Volta para casa, numa situação muito difícil. Chega à noite e vai para o seu quarto chorar. Chorar, numa situação dramática. Acontece que André Luiz e Neves, né, volto a dizer, é o pai de Beatriz, o genro de Nemésio e avô de Gilberto, exatamente o namorado de Marita, né? André Luiz e Neves foram chamados, depois de assistir Dona Beatriz, que está muito doente, à casa dos Nogueira. Foi levado por quê? Por Félix. Félix, exatamente, o instrutor que dirige uma instituição de nosso lar ligado ao desequilíbrio da sexualidade. André Luiz e Neves não tinham a menor ideia quem era aquela outra família. Foi lá com o propósito de assistir uma menina que estava numa situação muito difícil, de desespero, que era exatamente Marita. Quando eles chegam na casa da menina, de Marita, à noite, vai no quarto, vê que ela está chorando, numa situação difícil, presenciando uma cena muito dramática na sala. Só quem estava em casa, na sala, era Cláudio, o dono da casa, o bancário importante, o pai adotivo de Marita. E eles verificam que junto de Cláudio tinha dois obsessores, dois vampiros. E a questão do vampirismo é uma questão subjacente dessa obra, que também trata disso, mas é uma modalidade de obsessão distinta. Porque o obsessor convencional, ele tem ódio do obsidiado, deseja a morte, o mal. Mas o vampirismo, não. Eu vou passar aqui um pouco para a próxima lâmina para vocês entenderem um pouco da situação. Como é que, na verdade, acontece o vampirismo? O vampiro é aquele que tem as mesmas ideias, que tem os mesmos defeitos, que gosta das mesmas coisas, os mesmos vícios. Então, há uma adesão do vampiro em relação ao vampirizado para ter os mesmos prazeres na droga, na bebida, no sexo, por aí vai, certo? Então, André Luiz presenciou mais Neves uma situação dantesca. O pai, o Cláudio chega na casa, né? Chega em casa, senta no sofá da sala, né? Ficam lá lendo o jornal e, de repente, os dois vampiros começam a colocar na cabeça dele que queriam beber, queriam tomar uísque, etc, etc. Então, o processo de obsessão através do vampirismo acontece desses quatro elos aqui. Primeiro, a infiltração do pensamento, ou seja, como eles gostam das mesmas coisas, a entidade, o vampiro, começa a colocar na cabeça dele: olha, vamos beber, eu quero beber, eu quero beber. Então, essa sugestão telepática, mente a mente, é recebida pelo obsidiado como achando que é dele. Passa a ter a vontade da bebida, o desejo da bebida, né? E adere à ideia.
Então, o primeiro passo é esse, é a fitação do pensamento. O segundo é esse apaziguamento moral. Ou seja, os dois se igualam nos desejos, nos gostos, nos defeitos, etc. A mesma coisa. Então, os dois desejam a mesma coisa. Então, uma adesão tácita. Quando, na verdade, a entidade do vampiro convida Cláudio para beber, ele adere, né? Deixa a leitura e vai e começa a beber. Bebe, depois o outro também deseja a mesma coisa, ele vem, aceita a ideia. E quando há a adesão do obsidiado, do vampirizado, há um acoplamento fluídico, mente a mente, aura a aura. Porque na hora que, na verdade, o Cláudio ingere a bebida, como os perispíritos estão superpostos um com o outro, ele sente o prazer da bebida quando a bebida passa pela garganta. Do mesmo jeito do sexo, do jeito da droga, e por aí vai. Então, André Luiz verifica tudo isso. E é uma ação compartilhada, diz André Luiz. Por quê? É uma obsessão compartilhada. Os dois aderem, gostam das mesmas coisas. Eles partilham os mesmos prazeres, né? Então, são duas mentes, um corpo sob o comando de um desencarnado experiente, que induz para obterem junto o mesmo prazer. Só há obsessão quando há adesão. Os dois gostam da mesma coisa. Então, o desencarnado sugeria, o encarnado aplaudia, porque gosta da mesma coisa, da bebida, né? A obsessão é uma parceria voluntária, por isso é uma obsessão compartilhada. Muito interessante, né? Voltando lá para a lâmina anterior para a gente entender. Bom, quando, na verdade, André Luiz e Neves vê aquela cena de vampirismo, de repente, a menina está chorando no quarto. Marita, que soube de que, na verdade, o namorado, o grande amor e a única amizade que ela tinha, estava namorando com a irmã. Estava em desespero do quarto, chorando lá e tal, tal, tal. E vão lá, tanto André Luiz como o Neves, fazer um estudo da situação e pede mentalmente para que Marita conte a sua situação, para que ele entenda a situação desde o começo, como é que ela chegou, quem era ela, para fazer aquele diagnóstico, a partir de ter um trabalho de assistência àquela menina. Quando, na verdade, esse levantamento, digamos assim, na tela mental da menina está prestes a concluir, desde que, na verdade, Cláudio, que escuta a menina chorando no quarto, vai lá, bate na porta. E aí, até André Luiz e Neves ficam, pô, surpreso, mas ao mesmo tempo até que acharam interessante. Bom, deve ser o pai sensibilizado, ouvindo o show da menina, que vai lá socorrer, que é o papel do pai. Socorrer, aconselhar, proteger, é isso. Só que quando a menina abre a porta do quarto e ele entra, ele notou que o obsessor estava colado a ele, colado. E aí começa um drama terrível, porque o pai que deveria cuidar daquela menina, que sabia da situação, porque o pai tinha tanto ciúme dela, que sabia do namoro dela com o Gilberto, sabia, inclusive, que sob promessa de casamento ela tinha cedido sexualmente para o rapaz, sabia toda a história, sabia do desequilíbrio de Marina, ele sabia da outra filha, que estava namorando com o filho da própria irmã. Sabia, inclusive, de que Marina tinha relacionamento com o patrão. Sabia toda essa história. Veja, o pai não teve nenhum cuidado, nem preocupação de dizê-lo nem com uma nem com outra. Sabia toda essa história. E ao invés de saber da filha, que era discriminada pela mãe e pela irmã, que fora naquele momento que daquela hora estava sendo traída pelo namorado com a irmã. Não tomou nenhuma providência, nem para um nem para o outro, coisa nenhuma. Chegam no quarto, ao invés de ele dar apoio, sabendo do sofrimento daquela menina, órfã, etc, etc. Não, ao contrário, começa ele, inclusive, a tentar possuir sexualmente a filha. É muito traumático escutar essa situação. Ele, o obsessor. Ele é obsessor. Aí alguém podia culpar. Não, a culpa é do vampiro? Não, porque eles aderem. Na verdade, os dois tinham o mesmo propósito. Os dois estavam tramando a mesma coisa. Havia uma conversa mente a mente, um dando a ideia para o outro, e a entidade tentando minar todas as eventuais resistências. A menina está tão chocada com a situação da traição do namorado com a irmã, que começa a ouvir aquela situação coitada, mais chocada ainda. Do pai dizendo que desde o começo ele, na verdade, a mulher não amava ele, que ele sofria muito, que era abandonado, e que aquele rapaz não merecia ela, que ele que seria a pessoa certa. Queria que ela fosse amante dele. Chegou a ameaçar a menina. Olha a situação dramática. Uma história, está contada nos capítulos passados. A situação vai num nível tão complicado que ele tranca a porta, inclusive, do quarto, ele sozinho em casa com ela. Quando a situação estava bem encaminhada nesse aspecto, André Luiz Impress pede ajuda a Félix, ao benfeitor. Pede ajuda a ele. E então, os benfeitores espirituais
Dona Márcia, que estava numa festa, que ela gostava de festa, era uma mulher também, uma vida bastante complicada, recebe a mensagem espiritual de que alguma coisa grave estava acontecendo em casa. Ninguém diz o porquê. Ela ficou agoniada e terminou deixando a festa de lado e correu para casa. Quando ela chega em casa, escuta vozes altas, o marido falando com a menina, tentando de qualquer jeito, ela escuta, achou estranha aquela discussão, abre a porta da casa, adentra a casa, né? E aí, Cláudio, imediatamente, conseguiu que a esposa chegou em casa, aí mudou completamente a situação, né? Isso aí ia ser descoberto, isso é um escândalo terrível, né? Então ele inventou uma história estapafúrdia, disse que a menina, quando chegou em casa, o gás da cozinha estava aberto, que a secretária esqueceu, né? Que a casa estava cheia de gases, e foi lá no quarto para salvar a menina que a menina estava sonâmbula, etc. Abriu a janela, inventou essa história toda. A mulher, imediatamente, né, comprou a ideia. Comprou a ideia, né? Bom, e para complicar ainda mais a situação de Marita sofrida, ela, Márcia, que só olhava a filha Marina, né, sabendo da situação que ela já estava namorando o Gilberto e etc., e ela também sabia da situação do caso com o patrão. A mãe sabia disso, tanto o pai quanto a mãe. Tem uma conversa com o marido, no sentido de que na sala, ela, Dona Márcia, achava que a filha estava dormindo, não, mas ela estava ouvindo tudo, mas um trauma desse, né? Desses choques. Dizendo que, na verdade, ele, tanto o marido como Cláudio como Márcia, deviam apoiar Marina nessa questão, porque ele era um rapaz bom, rico, que seria um casamento importante, que Marita que se virasse, Marina que se virasse, que Marina era superior, porque tinha curso superior, fala outras línguas, e ela só tinha um primário, que a pessoa ideal era julgar. E ela escutou todo esse drama, escutou tudo. O choque só aumentou nessa situação o sofrimento da menina, né? Bom, depois desse choque terrível que a menina ficou numa situação de drama, dramática, André Luiz pede ajuda a Félix e ele manda uma entidade da equipe dele levarem a menina desdobrada em espírito a uma instituição espírita lá próxima, para tentar fazer um trabalho né, de equilíbrio em Marita. Mas Marita está numa situação tão difícil, porque ela também estava num processo de cristalização daquele relacionamento com o Gilberto. Ela não conseguia de jeito nenhum ver sem ele, porque ela tinha uma dependência imensa dele, livre sexual. Passou ela a ter essa dependência, o desejo imenso, não conseguia viver sem ele, um drama muito grande. E todo o trajeto, e lá, quando, na verdade, Félix recebe lá e tenta fazer com que ela saia desse processo de fixação, de cristalização, não consegue. Porque ela, o tempo todo está ligado, não consegue entender que estava no local de assistência, das entidades. Não conseguia sair daquele cerco, daquela cristalização, não conseguia sair daquela situação. E Félix, olha, infelizmente a situação está muito difícil. Ela está passando um processo obsessivo, não consegue se livrar disso. A única forma de vencer esse problema seria fazer um tratamento de choque nela. Que seria tratamento de choque? Submeter ela a uma doença com uma certa gravidade com o tempo, ela de cama vários dias, a espiritualidade começar a trabalhar vários dias para vencer essa situação, porque se ela não se ajudar, ela não vai vencer isso. Ela está trancada nessa fixação, não tem jeito. Entretanto, a constatação foi muito óbvia, a menina estava fraca, naquele dia não tinha se alimentado, ela estava em desespero naqueles dias, toda essa situação, estava muito frágil. Isso, olha, se ela for submetida a um tratamento, um choque dentro de uma doença mais forte, ela pode desencarnar, morrer. Então não é a saída. Infelizmente, a constatação foi de que iria retornar ela, que ela está desdobrada ao corpo. Félix aplicou passe balsamizante, de revitalização dela, etc., para ela se acalmar e dormir, descansar. E esperar que ela conseguisse se fortalecer moralmente e ela fosse combater. Sem a adesão dela, não ia conseguir curá-la. É aquela história que Deus ajuda, você tem que fazer a sua parte. Ou se ela não se ajudar, a parte da moral dela não se elevar, se fortalecer, ela não vai conseguir vencer essa questão. Esse foi o diagnóstico. Então, o André Luiz vem com Neves, retorna ela ao corpo dela, ela, com os passos recebidos por Félix, dorme, se repousa, descansa, etc. E aí é que é interessante, a gente passa agora. A partir dessa constatação, é que a gente começa o capítulo 12, só para vocês terem uma compreensão da situação. Então, quando André Luiz e Neves repõe a menina ao corpo, o espírito dele para repousar, eles dois, em seguida, chega Félix. Lembrando, Félix, o benfeitor, que dirige instituição importante na questão do desequilíbrio sexual no nosso lar. E chega, porque ele teria vindo do nosso lar para tratar a menina, né? E foi feito o tratamento e tal. E então Félix trava um diálogo muito interessante com eles dois, com André Luiz e Neves, explicando
daquela situação, do drama familiar que a menina está vivendo, do drama daquela família. Ele Félix, contando da emoção, com ele, inclusive, verte lágrimas contando essa situação, porque conhece aqueles quatro há muito tempo, de encarnações passadas, que tem um profundo amor pela família Nogueira, e etc, etc, falando da situação. Então, um devotamento muito grande por eles. Tem feito tudo para ajudar a eles, mas tem sido difícil porque eles não se ajudam, né? Fez tudo e tal para ajudar, mas ele não tem se ajudado. Isso, olha, eles reencarnaram com a promessa de se renovar, se transformar dos defeitos do passado, né? Mas, infelizmente, os quatro, ou seja, Nogueira, a esposa, Marina e Marita, não têm se ajudado no sentido de buscar se renovar. É isso, olha, eles reencarnaram, mas é como se fossem os quatro num barco no meio do oceano da reencarnação, sem bússola, não vão chegar a um porto seguro sem uma bússola, porque não tem a bússola, não tem a fé. Foi feito tudo para eles, estimulando eles a boa leitura, ao trabalho ligar uma religião, para se renovasse, mas não. Quando ele, olha, eu vi tanto, eu acompanho Cláudio e Márcia desde a encarnação passada, eu acompanhei os programas dele de reencarnação, as promessas dele de se renovarem. Mas, infelizmente, quando os dois chegaram a adultos, depois da reencarnação, voltaram à superficialidade dos mesmos defeitos do passado, preocupados só com dinheiro, com sexo, essas futilidades, né? E se as meninas também, as duas meninas também, eles eu acompanhei também a situação delas, mas é muito difícil elas também, porque nem Nogueira, nem Dona Márcia, nem elas também são ligadas a nada de religiosidade, há nada de trabalho de caridade, há nada de boas leituras que se renovem. Então, aquele barco sem bússola, é mais ou menos, não tem como chegar ao bom caminho, né? Só que, por outro lado, a situação também é complicada, porque tanto o Cláudio como a Márcia não tem a desunião deles, as brigas que são presenciadas pela família, todos sabem da desunião deles, da falta de amor, das vidas frívolas que os dois têm, não é exemplo para ver, não, de jeito nenhum. É de um menino que não tem experiência, né? Muito complicado. Sabe, não obstante, todos se comprometeram a de reencarnar e buscar experiências novas, de se renovar, de buscar se transformar. Porque essa é a finalidade da reencarnação é a transformação, a renovação, a melhoria para vencer suas adversidades. Mas o prêmio da reencarnação não está sendo aproveitado, porque eles continuavam com os mesmos defeitos do passado, né? Sem tentar se corrigir e tal. Ele falava essa situação, né? E que eles tinham se comprometido no trabalho, os dois, um trabalho de assistência própria, de caridade, etc., mas não se frustrou. Só olha, Félix contando André Luiz e Anésio, para poder entender o cenário daquela família, porque até então André Luiz e Félix não sabiam daquela situação. Félix apenas teve a compreensão de que, na verdade, o neto dele, que era o Gilberto, era a figura que levou muita dor. A menina, a Marita, né? Mas não conhecia as peculiaridades daquela família. Só aí, Félix, olha, eu venho lutando com eles há muito tempo, eu tinha outros companheiros do passado, colegas de encarnações passadas, que tentaram ajudar, auxiliar, mas ele não consegue assimilar as sugestões, de jeito nenhum. Repelindo todas as propostas nossas de trabalho construtivo, de caridade, de um trabalho na religiosidade, tudo, leitura, tudo. Então, essas entidades desistiram, deixaram ele no livre-arbítrio, porque é aquela história. Jesus dizia que a gente bate a porta e ela se abrirá. Mas se você não deseja, não quer, Deus não vai obrigar ninguém a transformar-se. Então, foi feito o papel. Muita gente desistiu. Os espíritos desistiram, mesmo companheiro do passado, deixaram o livre-arbítrio. Você tem a sua escolha. A assistência nunca faltou, e continua tendo, mas eles são cônscios, donos de seu destino, né? Eles só, em Márcia e Cláudio só pensam em sexo e dinheiro, tem essas libertinagens por aí fora, estão pensando em coisas materialidades, né? E eles não têm sido um bom exemplo para as meninas, porque se a casa vive sem alicerce, ela vai ruir. E as meninas que exemplo têm? Tem um pai e a mãe desequilibrados como eles, só pensam em futilidades, né? Colocou essas questões todas, né, para aí André Luiz entender. E no final, André Luiz entendeu dizendo o seguinte: olha, a Félix, eu não tenho como pedir uma ajuda especializada, um socorro especializado aqui na casa deles. Quem te viu, por exemplo, que Dona Beatriz, a filha de Deves, tem na casa, não obstante da família ser desequilibrada, desarmonizada, ela tem uma proteção fluida no seu quarto, porque ela é um espírito bom, um espírito nobre, feita às preces, etc. Uma pessoa
resignada, etc. Mas naquela casa, eles, olha, por mais que eu exame, disse Félix, eu não tenho como solicitar, porque não tem mérito para isso. Na vida tudo é mérito. Eu amo, dou assistência dentro das minhas possibilidades, tenho milhões de atividades, mas não tenho como solicitar, como tem lá a filha de Neves, uma assistência direta, que ela tem enfermeira e tal, 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 porque ele não tem mérito. Então, essa próxima lâmina aqui é interessante a gente entender isso, ó. Essa arquitetura mental, porque na vida tudo é sintonia, gente. Tudo. Então, na casa de Dona Betinha, no quarto dela, sim, ela é uma criatura boa. Tem o hábito da oração, da prece. Quando a gente faz a prece, a gente eleva a nossa faixa vibratória. Vem sempre ajuda, diz André Luiz. Toda prece feita tem repercussão. Era uma pessoa conformada, era uma pessoa ligada à caridade, pensava no bem, assistia as pessoas. Ela era uma pessoa paciente, não reclamava da doença. Então, o quarto dela, como está essa ilustração da esquerda aqui, de enfermeiro, sabe? Um enfermeiro espiritual. Porque Félix, ela tinha mérito, então, na situação que ela estava prestes a desencarnar, sentindo as dores, tinha lá, além da assistência do pai, que estava lá o tempo, tinha um enfermeiro o tempo todo espiritual lá, zelando por ela, ajudando, etc, etc, né? Já de Cláudio, o contrário. Cláudio, um camarada que se encolarizava fácil, a irritação, que é sinônimo de desequilíbrio, né? Só falava em sensualidade, projetos, só via em prostíbulos, por aí alguma situação. Inclusive, estava agora, inclusive, tentando atacar sexualmente a própria filha, o que é uma coisa dramática, né? Ligado ao alcoolismo, toda essa teia de vícios e desequilíbrios não tem como ter uma barreira vibratória de proteção. Ao contrário, as janelas estão abertas para que essas entidades que têm os mesmos sentimentos, o mesmo defeito que eles cheguem, porque todo mundo é sintonia. Se eu sintonio com a luz vem, é o caso da Dona Beatriz. Se eu sintonizo com as sombras vêm, é o caso aqui de Cláudio, né? Então, o livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio. Nós temos amigos espirituais, os amigos espirituais não podem fazer o que você não deseja. Se você só quer o desequilíbrio, o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio permite escolher os convívios, com quem você convive, né? A mente é um reduto sem portas, porque não tem barreira protetiva como tem Dona Beatriz. Só para a gente entender essa ilustração nesse sentido, certo? Então, assim, olha, eu não tenho como solicitar um socorro para o casal Nogueira, eu não tenho como, né? E, na verdade, o que Félix queria, a adesão de André Luiz e também de Neves para ajudar na assistência àquela família em profundo desequilíbrio. Só pedir ajuda para Marita, que na verdade está sendo vítima do meu neto, do neto de Neves, mas aquela família toda precisa de ajuda. Eu não tenho tempo muito para isso, eu tenho um milhão de coisas para fazer, não tenho como colocar. Já que vocês estão ajudando a Beatriz, e a André Luiz está ajudando a Neves a ajudar a filha, vocês não podiam também dar uma força no sentido de ajudar não só a Marita, mas também a família, que eu tenho tanto laço, tanto amor, tanto carinho por eles, etc., mas não tenho tempo, de uma instituição, etc, etc. Foi nesse sentido o pedido de André Luiz, de Félix, André Luiz e a Neves. E André Luiz disse, seria assim, sem problema nenhum, porque estão fazendo um trabalho. André Luiz estava já ajudando a Neves, a ajudar a filha e tal, será um prazer. A André Luiz, inclusive, eu coloquei em nosso lar, nos meus dirigentes, um requerimento de um estágio de 2 anos numa instituição ligada à psicologia sexual. Eu tenho interesse em estudar esse assunto, em trabalhar nesse assunto, e olha, exatamente o que ele está fazendo aqui na casa, nas duas casas, é exatamente esse desequilíbrio. E já que eu tenho esse requerimento do nosso lar, o senhor, como dirige uma instituição importante do nosso lar, que é ligado a isso, é uma referência, será ótimo. Se o senhor puder, inclusive, ajudar para que eu consiga essa matrícula na instituição que o senhor dirige, será bom demais. Será ótimo. Para mim, eu poderia ajudar diretamente os Nogueiras também, já fazendo parte desse aprendizado, né? Desse trabalho. Ficou feliz da vida com isso, né? E Félix ficou radiante. Ah, claro, isso era um prazer imenso. E Neves, vendo o desequilíbrio da área da sexualidade na casa, tanto das filhas, com o genro, com o neto, e agora vendo os Nogueiras também, com Marita, que é vítima do neto dela também. Ah, e ele também tinha se desequilibrado, ele não trabalhou experiência no nosso lar, quando viu a própria filha sofrendo essa discriminação. Tudo envolvido a questão do sexo desregrado, né? Aí, quando o André Luiz falou, ele disse, eu também gostaria muito de conseguir. Vou entrar com um pedido, ele trabalhou no nosso lar, vou entrar também com requerimento do mesmo jeito, solicitando uma matrícula também na instituição que o senhor dirige, porque eu tenho todo interesse, eu quero também aprender, eu também me desequilibrei diante de ver minha filha sendo enganada, etc., e tenho todo interesse. E aí,
Félix deu uma notícia maravilhosa para Neves. Olha, inclusive, a sua filha tem méritos. Eu consegui, inclusive, com os maiorais do nosso lar, que quando ela desencarnar, que está muito próxima ela desencarnar, que ela vai ser internada, que ela vai ficar lá com a gente no nosso instituto, lá, do nosso lar. Será ótimo. E conseguindo a sua matrícula, será melhor ainda, porque você vai estar ao lado da sua filha, vão ficar todos lá. Você vai estudar, vai poder ajudar a sua filha depois do desencarne, poder conviver com ela, será maravilhoso, né? E aí, quando Neves escuta essa informação, fica encantadíssimo, né? A possibilidade de conviver com a filha, de recordar o passado, de fazer planos para o futuro, de ajudar. Você ficou encantado com essa perspectiva, ficou satisfeitíssimo e profundamente agradecido a Félix por essa oportunidade de acolher a filha e, ao mesmo tempo, também acolher a ele no curso que ele pretendia fazer, junto com o André Luiz. Ficou encantadíssimo, né? Depois dessa conversa, em que, na verdade, Félix mostrou a realidade do passado da família Nogueira, e falou e pediu ajuda deles dois, e ao mesmo tempo falou da possibilidade de albergar os dois lá e também a filha de Neve, quando desencarnasse, ele foi embora, que é um dirigente, tinha muitas coisas, muitas atribuições e tal, e voltou para nosso lar, né? E André Luiz ficou feliz da vida, conversando os dois e fazendo projetos, fazendo planos de como seria feito o trabalho conjugado com Dona Beatriz, na casa da Dona Beatriz, ajudando ela no trabalho que estava prestes a desencarnar, e ao mesmo tempo o trabalho paralelo na casa do Nogueira. Eu fiquei fazendo plano, eufórico com a possibilidade de aprender, de ajudar a filha de Neves, etc. Tudo. Era essa a ideia. Aí começaram a traçar a ideia de como fazer um plantão, no local e no outro, né? Porque a dona Beatriz tinha um enfermeiro, precisa da assistência, das dores, do sofrimento. O processo quando está para desencarnar é um trabalho doloroso. E o pai queria estar lá perto. Mas o pai também levantou uma questão interessante. Olha, eu já me desequilibrei. Vendo tanto desequilíbrio na casa da minha filha, eu também já desequilibrei. E eu ficar sozinho sem a sua ajuda, André Luiz, pode chegar a hora que eu não vai conseguir vencer a dificuldade. Você é tentado e talvez um desequilíbrio, como aconteceu. Dentro do desequilíbrio terrível lá na casa dos Torres, do marido traindo a minha filha com a contadora e a própria contadora traindo também meu genro com o neto e vice-versa. É uma situação muito dramática, vendo o sofrimento de minha filha. Né? Aí eles então se comprometeram a fazer um trabalho em conjunto, ou seja, deles dois, na hipótese de estar Neves lá e acontecer algum problema, pedir ajuda a André Luiz lá socorrer, né? E também revezar. Ora, André Luiz ficaria na casa do Nogueira, ora estaria na casa da filha, e ora André Luiz estaria lá, enfim, traçaram projetos, planos para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Foi essa a ideia. Bom, passou-se a noite, lembra que é, é, Marita tinha sido assistida, tinha dormido em paz depois dos passes aplicados por Félix, ela dormiu e tal. Isso foi no dia seguinte, então André Luiz, de pronto, já correu para casa de Cláudio para ver como é que estava a situação. Apreensivo como é que estava a situação de Marita quando ela acordou. Como é que ela estava? Ela já estaria bem, não estaria bem? E a partir daquele dia ele tinha também incumbência de não só ajudar ela, mas também a família, né? Então chegou até foi bater na casa para saber como é que estava a situação. Chegou lá, pela manhã, Marita tinha que trabalhar, Cláudia tinha que trabalhar, só estava a dona Márcia em casa. Ficou falando com a secretária, falando sobre a limpeza da casa, as novidades. Havia uma conversa entre elas, falando sobre. Tinham adquirido uma televisão há pouco tempo, falando sobre os programas, tudo animado, limpeza, comida, preparando a casa, né? Inclusive, os obsessores não estavam lá, porque os obsessores estão sempre não estão obsidiados, né? Os vampiros estavam sempre ao lado de Cláudio. Se Cláudio estava no trabalho, os vampiros também estavam. Então só estava a Dona Márcia em casa. E então André Luiz, imediatamente, na ansiedade de tentar saber como é que estava Marita, foi até a loja onde ela trabalhava, né? Em Copacabana. Chegou lá, encontrou ela, notou que ela estava tranquila, sorrindo para os clientes, conversando. O André Luiz abraçou ela, espiritualmente falando, abraçou-a, desejou votos de paz, espiritualmente falando com ela, né? Espírito a espírito. E ela percebeu a presença, não vendo, mas sentiu o bem-estar quando você é abraçado e assistido por uma entidade feliz, mais feliz, né? Sentiu mais equilibrada, cheia de esperança. André Luiz notou, constatou que os passos aplicados por Félix no dia anterior fez muito bem a ela, que ela estava equilibrada, estava tranquila, estava serenada. E a presença de André Luiz junto a ela também
deixou ela mais ainda harmoniosa. E ela começou a ter pensamentos a respeito do fato gravíssimo que teria acontecido na noite anterior, onde o pai atentara sexualmente contra ela, quase conseguindo, né? Dizendo que queria ela como amante, chegando a ameaçar de colocar ela para fora, uma situação bem complicada, né? E ela resolveu, pois meu Deus, não posso esconder um assunto desse de minha mãe. Ela era mãe adotiva, não era, mas era. E pegou o telefone e ligou para a mãe. Mas, pergunta ela, olha, eu estou aqui em Copacabana, você porventura vai sair do Flamengo, vai passar por Copacabana hoje? Ele falou, vou passar em Copacabana. Então, por favor, vamos reunir às 4 da tarde para um lanche. Eu precisaria muito conversar com a senhora, dizer um fato importante, tarará, tarará, e combinaram. Às 4 da tarde, eles se reuniram em Copacabana, numa sorveteria, né? Uma sorveteria, e naturalmente André Luiz, que tinha a incumbência de assistir a família, e notadamente a Marita, estava lá na sorveteria, para ouvir essa conversa. Como é que seria? Qual é que seria a repercussão? Como é que seria a receptividade de Márcia a essa denúncia gravíssima da filha? Fato gravíssimo? Como é que se pode imaginar de um pai tentar abusar sexualmente da filha, né? E André ficou lá. Disse que elas duas se sentaram num local, meio que um local reservado, discreto, para conversar e tal. Então, o marido começou com muita cautela, com muito cuidado, dizendo, olha, dizendo que a dona Márcia, que lhe perdoasse os aborrecimentos daquela conversa naquela hora. Dizia um assunto muito grave que tinha acontecido, que ela não tinha culpa, ela precisaria particularizar a mãe. Ela não tem ninguém para falar, e num assunto desse não podia, não poderia deixar de falar isso à mãe. Sabia que esse assunto poderia magoar a mãe profundamente, tanto do pai dela e esposo de Dona Márcia, poderia magoá-la, mas ela não poderia ficar calada numa situação como essa, de jeito nenhum, ela tem que particularizar, né? É, mesmo que ela ficasse ferida do que ela ia contar, Dona Márcia, mas ela precisaria contar, né? Do que tinha acontecido, né? Mas, olha, antes de eu contar para a senhora essa história, pensei muito em como falar esse assunto, tudo, mas é difícil, mas não tinha como deixar de contar, né? Afinal de contas, sentia filha do coração dela, ela era mãe legítima, era filha do coração, e se existia alguém que ela devia confiar, era nela, na mãe. Não tinha que particularizar isso. Era uma situação complicada. Essa, olha, é, tinha que falar sobre a situação. Relatou, aí então ela falou da situação de que o pai chegou, que ela estava no quarto, ele foi lá, confessou que não amava a mãe, que na verdade amava ela, que sempre tinha o desejo de ter ela como amante e tal. Contou a história, começou a contar a situação para a mãe, a situação, lance a lance, como é que acontecera, de tentar violentar, até ela chegar em casa, né? Eu só fiquei tão chocado, espantado, porque o que a gente espera de um pai? Proteção, né? Proteção, orientação, etc. Exatamente, eu me espantei com aquela situação, que sofreram muitíssimo. Olha, eu sofri muitíssimo, não só por essa história, porque ela já tinha sofrimento, ela e a mãe sabia, de que a própria mãe e a irmã discriminavam ela, de que ela mesmo tinha sofrido um revés terrível com a traição do namorado com a filha, com a irmã. Então, olha, eu sofri muito nessa história, não contou isso, mas a mãe sabia dessa história, né? Mas uma situação como essa, ela tinha que começar com a mãe, né? Só, se eu tivesse parente, eu não tenho ninguém, mas se eu tivesse algum parente, disse Marita, a mãe, eu me mudaria imediatamente para evitar escândalo, porque um negócio desse viesse à tona na ótica da família, eu teria ido embora, mas não tenho ninguém. Eu apenas tenho vocês. Eu sou sozinho no mundo, não tenho ninguém. A outra pessoa da família que tenho são as Nogueiras, que eu trago no meu nome com muito orgulho, desde a infância e tal. Eu não tenho mais ninguém. E desde que esse fato aconteceu, eu fiquei completamente desorientada, ela dizendo, com medo imenso. E estava ali para falar com a mãe e pedir conselho. O que é que eu podia fazer? Né? Qual foi a reação da mãe, gente? Para o choque de André Luiz e ela? Ela estava ali, escutava, sorrindo, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Não interrompeu sequer o lanche que estava tomando sorvete lá, deu nem importância. E quando Marita sente a receptividade totalmente fria da mãe, num caso tão grave quanto esse, ela esfriou. Eu não esperava nunca uma situação como essa. Começou a resumir a história, sem, né? Porque ficou sem graça diante da reação da mãe, né?
Então, resumir e tal, alegações inclinavam-se a expandir e com indizível surpresa. Ela ficou muito surpresa e chocada com o comportamento da mãe, de absoluta indiferença. Olha aí. Não somente o marido, mas André Luiz, mas ele, André Luiz, diante daquela surpresa de passividade, de completo assenhoramento, de completo, de completa inação da mãe diante de uma coisa tão grave, tanto André Luiz como o marido tiveram um choque. Como assim? E aí é que eles descobriram que Cláudio, além de ter armado no dia que o fato aconteceu, uma desculpa esfarrapada para a esposa, de que o gás estava aberto, que a secretária tinha esquecido, que a menina estava sonâmbula, ele tinha ido no quarto abrir a janela para socorrê-la, essa história que a mãe caiu, ele teve um plano mais ardiloso ainda, o que mostra a gravidade, o descaramento, a falta de caráter e de moral de uma criatura como essa. Quer dizer, qualquer pessoa com o mínimo de responsabilidade, diante de uma situação dessa, quase foi flagrado, teria que primeiro se arrepender profundamente, quando ele era pai. Sabia da situação da filha, sabia do que o namorado estava traindo ela, sabia do maltrato da mãe e da irmã com ela, sabia de tudo. E ele mesmo tomou uma atitude tão grave, qualquer pessoa que tivesse o mínimo de responsabilidade, é bom, não, tudo grave, pedir desculpas e fazer tudo para consertar. Não, ao contrário. Ele investiu, dobrou a aposta. Porque inventou uma outra história mais ardilosa ainda para com a mulher. Com medo que, na verdade, Marita fosse contar à esposa, ele fez um plano mais mirabolante ainda. E mais mirabolante não só no sentido de convencer ela, mas com um propósito fixado de possuí-la, de tê-la como amante. O mais grave é isso, o mais chocante é isso, né? Então, o que é que fez ele? Na verdade, Cláudio teve uma conversa prévia com a mulher, né? Previamente conversou com Dona Márcia. Inventou uma história altamente fantasiosa e grave. Só olha, tá lembrado que quando você chegou lá na casa, ouviu a voz alta, você queria saber o que estava acontecendo? Ah, pois é. Naquele dia aconteceu uma coisa gravíssima. Na hora eu não quis dizer isso a você, porque eu fiquei, inclusive, muito apreensivo. Como fazer? Como dizer uma situação como essa? Fiquei muito preocupado com a nossa filha, né? Ele dizendo. E eu fiquei sem saber de como conversar com você com isso. Fiquei tão preocupado com a situação de nossa filha, que estava completamente desequilibrada, sonâmbula, né? Que eu fiquei, nem contei para você ontem, mas pensei de como fazer isso. Fiquei assombrado, chocado, mas eu teria que conversar com você. Olha a situação complicada, né? Disse então que a menina, quando ele chegou em casa, ele estava sonâmbula, né? Estava sonâmbula. E ele foi até o quarto, que ela falava, etc. Quando chegou no quarto, a menina é, é, deu em cima dele. Turma de assalto. Foi para cima dele, dando beijo lascivo no pai. Olha que coisa mais complicada, sonâmbula. Beijos absurdos, falando frases absolutamente inconvenientes, como se dizendo que desejava ter relações sexuais com ele, algo assim. Ele disse para Dona Márcia que isso tinha acontecido. Que a menina, por isso que ela ouviu você falar alto, que era eu que estava reclamando dela, porque ela veio me assaltou, foi em cima de mim, etc., me beijando com um beijo lascívio, falando de que desejaria ter relações comigo, etc, etc, etc. Por isso que você ouviu aquelas vozes, você chegou e estranhou quando chegou, dizendo à esposa. Olha a situação, que plano macabro, que plano terrível, né? É, e só eu refleti tanto sobre essa situação, preocupado com o desequilíbrio da nossa filha. Ela está doente. Isso pode ser uma doença muito grave, né? Eu inclusive, pensei lhe dizer isso, mas dizer mais ainda. Dizer que a situação dela só pode ser um problema grave. Ela precisa de um tratamento psiquiátrico, porque não é normal uma filha partir para beijo lascivo com o pai dizendo que quer ter relações com ele. Olha que situação dramática. E eu, como sou um pai bom, dizendo para a esposa, esposa, sou muito preocupado, quero que você procure um psiquiatra para ela. Ela está doente. Eu faço questão de pagar todas as despesas, o pai dizer. Pai que tem interesse exatamente em tê-la. Pago todas as despesas. E vou fazer mais ainda, disse Cláudio à esposa Márcia. Faço mais ainda, além de pagar todo o tratamento para cuidar dela, para se equilibrar, para se harmonizar, eu vou ver toda a papelada e comprar um pacote para ela. Foi um passeio na Argentina para se tranquilizar, se equilibrar, além do tratamento médico, desaparecer. Essa menina não está bem, não está bem, de jeito nenhum, né?
teve aquele problema com o namorado, mas essa situação, ela não está bem. Ela está doente, não tem a menor dúvida disso, né? André Luiz, que a estupefação de André Luiz e de Marita foi tanta com essa história, que a senhora Nogueira começou a falar, dando conselho a ela, olha, minha filha, esqueça isso, né? Esqueça essa história. Dona Márcia, dizendo para a filha, para ela esquecer aquilo, né? Explicou que não viera aquele encontro com ela para falar sobre esse assunto. Não estava para julgar, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não veio aquela conversa para tratar desse assunto, é porque Nogueira tinha explicado já essa história e ele estava certo, né? Antes das alegações da filha, ou seja, dentro da história que você contou aqui, só tem uma saída. Ela começou a contar a filha. Uma saída, né? Disse ela. Porque você é esposa, eu sou esposa de Cláudio e sou sua mãe de criação. Eu quero é paz. Não vou tomar partido, nem coisa nenhuma. Você está com problema de saúde, a gente vai tentar lhe tratar. Eu não quero criar desavença dentro de casa, né? É só que Cláudio realmente é um camarada errado. Eu tenho graves contas comigo, porque as brigas dentro de casa eram imensas, né? Era conhecido dos filhos essa desavença imensa, né? Era conhecido dos filhos, inclusive, a discriminação que tinha com o marido. Isso era conhecido. Se realmente tem contas comigo, muitas ingratidões, mas ele é um pai exemplar. Ele é um pai exemplar. Como se fosse, né? Porque, como é um pai exemplar, que sabia do desregramento da filha, que tinha relacionamento sexual com o patrão, e o patrão está com a esposa moribunda. Sabia que era a filha, a outra, Marina, também tinha relacionamento com o namorado da filha de criação. Sabia que o namorado da filha de criação estava abusando sexualmente da filha de criação, com a proposta de prometendo casamento. E ele sabia tudo isso por quê? Porque ele acompanhava o casal, tinha um ciúme doentio de Gilberto, seguia, viu os dois se relacionando, escondido, sabia toda essa história. Então ele sabia de absolutamente tudo, né? Mas a mãe sabendo dessa história todinha também, disse, não, ele é um pai exemplar. Não tem como incriminar. O problema, em outras palavras, o problema é seu, é sua doença, o problema é seu, né? Tu não passava de ser de uma imaginação doentia sua, marido. Isso é imaginação sua, doentia. Isso não é verdade, que você está me contando. Imaginei. Fase, olha que coisa grave. Isso é uma fase de moça namoradeira. Ou seja, de alguém que está com os hormônios lá em cima, você está namoradeira, cheio de hormônios, cheio de energias e etc. E esse pesadelo, você terminou sonâmbula, terminou atacando o marido, achando que é o namorado. Alguma coisa disso. Aí pior para gravar ainda mais a situação, foi o desfecho dela para aquela gravíssima acusação que a menina estava fazendo do pai. E para gravar ainda a situação mais grave, eu lembro que você é filha de Aracélia, né? E Aracélia era uma moça também namoradeira, e gostava das festas por aí afora, e teve desilusões amorosas, tanto que engravidou, você é filha dela. Olha a situação dramática, né? Puxou ainda mais ainda para atacar, alegando que ela tem herdades da mãe, que suicidaram vítima de atentado sexual. Imagina que situação complicada. As festas, as companhias e tal. A menina teve um choque terrível, né? Verificando no olhar, André Luiz dizendo, a jovem, a penosa impressão que teve, que ia contar um fato grave, e a recepção foi absolutamente fria, né? E mais obrigando a menina a essas lembranças da mãe, penalizando ainda mais. Então, André Luiz disse, olha, a mãe, não teve o menor ato de amor com a filha, de tentar ajudá-la, não, nada, nada. E lembrou, inclusive, histórias, rindo, inclusive. Olha, eu sei de muitas histórias de sonâmbulo que faz proezas, faz coisas daí para frente. Ela contando para a filha. Eu vi muito falar de história de sonâmbulo que faz coisas absurdas, né? Reforçando a ideia de descartar a história da responsabilidade do pai e culpando a menina, né? Que ela e Cláudio, ela, marido, ela, dona Márcia, e Cláudio, não tinham encarado essa situação como censura. Ou seja, Cláudio contou para ela que ele não censurou essa atitude, suposta atitude de Marita, de ter dado beijos lascivos e falando de interesse sexual para o pai. Não. Encarou isso. E elas dois conversando, não encararam isso com censura, não. Mas pais têm compreensão. Olha que coisa dramática, né? Não, compreensão, né?
havia recordado, e lembraram eles dois nessa história, que ela, quando era criança, ficava sonâmbula mesmo. E a gente acordava à noite os gritos, gritos, como fossem pesadelos dramáticos, né? Falando de coisas, de pesadelos ruins, terríveis, tal, inexplicáveis. Ela lembrando, para justificar a posição dela, né? E na época levaram a menina, e ela acordava os gritos do pesadelo, imagina os traumas que teve aí, essa criança desde o começo, né? E levaram o médico passou calmante para ela na época, né? Inclusive, lembrando, rindo, que na época o médico disse que ela estava com nictofobia, que é medo escuro, e devia ser isso, por isso ela tinha uma calmante. E disse ela rindo que não entendeu que tem nictofobia, e chega em casa, ela e o marido foram procurar no dicionário, e verificaram que era esse medo da noite, medo escuro. E rindo, é um rindo dessa história, contando essa história, né? Completamente alheia à gravidade da denúncia que a filha estava fazendo, o comportamento do marido dela e do pai. Alheia. Levou tudo na brincadeira, como se era tudo tranquilo, né? E para concluir a história, afagou o ombro da menina, assim, a Marita, só minha filha, é juízo, viu? A culpada era ela, né? Você que tem que ter juízo, você tem que domar mais seus instintos, tem que domar mais esses seus, é, esses seus hormônios, você está com a sexualidade muito aflorada, tenha juízo, né? E a menina, coitada, perplexa, um choque, tanto ela como a dela, ficar chocada com essa atitude da mãe, né? E a menina vai fazer o quê para admitir a situação correta? Não tem energia, não tem força, não tem como provar, nada. E fazer o quê? Diante dessa situação da conversa, do golpe, da trama que o pai fez, o pai sedutor com a finalidade de tê-la, e que a mãe engoliu essa história. Ia fazer o quê? Então, deixou. Então, preferiu a criançada, não falou mais nada, ficou em silêncio, não tinha como fazer. Mas, no intuito, ela, no coração, a pobre da Maria está revoltadíssima, né? Com toda razão, né? A conclusão era, claro, Cláudio, o pai, trapacearam e a mãe caía na história. E não fez nenhum esforço para não cair também, que a mãe sabia das confusões de Marina, com o namorado dela, que apoiava a Marina para casar e deixar ela de lado, sabia do relacionamento de Marina com o patrão, né? Não adiantava, né? Não possuía recursos para demonstrar a verdade. Então, ficou na dela, né? Tratava somente de suportar aquela situação, que ela não tinha outro caminho, não tinha como se mudar, não tinha para onde ir, e esperar o que poderia acontecer na frente. Está vigilante, né? Toda marcha tentando evitar problema mais para fugir dessa questão, chamou a menina, estava na lanchonete, estava na sorveteria, convidou para ir a uma boutique que tinha vizinha, para ver estoque, ver roupinha, para, né, pra fugir daquela situação. O marido concordou, fazer o quê? Conformada, viu que não teve o efeito que ela esperava, a mãe não levou em consideração. E André Luiz ficou muito ligado. O que é que pode vir mais para frente, gente? Alertados. Eu e Neto temos que ficar alertados. Alguma coisa mais grave pode acontecer, né? Fico muito preocupado e certamente também Marita, né? O que é que poderia ver depois daqueles fatos que aconteceram? Que o pai armou a coisa gravíssima, inventou essas mentiras toda, a mãe engoliu. O que é que poderia vir? Qual será o próximo passo? E André então decidiu que tem uma vigilância maior. Ele quanto Neves, no trabalho de assistência, para evitar algo mais grave. Passou 5 dias, André Luiz acompanhando, etc. Olha a bomba que vem pela frente. Estava uma semana da situação, e André Luiz conversou com Neves sobre essa situação dramática envolvendo o neto dele, envolvendo Cláudia, etc, etc. E ele foi procurado por essa teia de amigos espirituais, que eles pedem ajuda, outros também, foi procurado por um companheiro que se comprometeria também a ajudar naquela assistência, né? E avisaram que uma certa senhora procurara Cláudio no trabalho dele, um assunto importante. André Luiz, corra lá, que alguma coisa está acontecendo e tem provavelmente alguma coisa a ver com Marita, né? E André Luiz que foi imediatamente lá no banco saber o que está acontecendo. Chegou lá, a mulher estava esperando numa sala, na sala de Nogueira, Nogueira não estava, tinha saído de serviço, e ela ficou lá. Tinha mulher bem trajada, com ar de mulheres que buscam um negócio de prazer, sei, provavelmente uma cafetina ou uma prostituta, provavelmente bem vestida, segundo ele, né? Estava lá, esperando e tal. E a André Luiz não procurou muito entrar na mente dela, porque a ligação era saber o que iria acontecer ali. Em seguida chegou Cláudio ágil, bem-humorado,
né? Conhecia já a senhora, certamente, companheiro de outras aventuras, provavelmente, né? É, e quem estava lá dele? O vampiro. Aquele mesmo que induzia ele à prática do crime, a possuir a filha, etc, etc. Os dois juntinhos, acoplados como sempre, né? E mesma coisa, ele falando e a entidade falando com ele, os pensamentos falando com o outro, e essa simbiose. Os pensamentos, os propósitos eram o mesmo. Era essa comunhão de pensamento e sentimentos, mesma coisa, né? E na Adeline notou que tanto a mulher quanto o Cláudio já se conheciam. Falaram com muita tranquilidade, eles chamam ela de Madame Crescina e tal, e chamaram ela por lá como fosse a cochichar algum tipo de assunto proibido que podia ser falado à frente dos outros, né? Estavam lá cochichando os outros, ambos acostumados aos segredos, porque já tinham relações do tempo passado, né? E aí então, Cláudio pergunta à dona Crescina, alguma novidade? Perguntou ele a ela. E ele esfregando as mãos na outra, como já tivesse tramando algumas questões, um sorriso, como alguém está animado, uma festa, todo animado, todo esguio, todo ágil. André Luiz notou essa animação dele danada. Sabia que alguma coisa estava sendo tramado ali de forma grave, né? E alcançamos semelhante conclusão, André, a conclusão de que como se fecha ao ver aquela posição de euforia, etc, etc, né? André Luiz dizendo, né? Na conversa, ele com a dona Cristina, né? Cláudio esboçou um sorriso amarelo e disse se ela fez alguns informes, apontamentos, que não podia perder, falando algumas informações que ele queria a respeito do projeto dele. Em seguida, agradeceu a gentileza de se tornar objeto, passando a extravasar as alegações fantasiosas que começaram a elaborar. Ou seja, já tinha um novo projeto, novo projeto para conquistar a filha de todo jeito. E utilizar a dona Crescina, sem escrúpulos, etc., já conhecida de carnavais passados, e utilizar ela. E aí começou a contar o projeto para ela. Disse ele a dona Maria, disse a B, surpresa, que Marita, a filha adotiva, realmente assumiria em breves dias um matrimônio com o rapaz. Disse que é um rapaz, etc., que é exatamente o neto o neto do nosso amigo, que agora esqueci o nome dele, mas do pai de dona o avô de Gilberto, né? O Gilberto. Neves, desculpa, Neves. Diz que a filha estava namorando com esse rapaz, com o Gilberto, que estava em prestes de casamento, né? É, que realmente assumira a posição de casamento. Talvez em breves dias o noivado iria acontecer, compromisso de casamento com o rapaz, que não obstante considerasse a entrevista mencionada por reflexião de jovem, ou seja, que na verdade a Marita teria marcado um encontro com Gilberto, é, que ele concordava, não ia ser contrário de jeito nenhum esse encontro deles dois, que tinha havido um pequeno desentendimento entre eles, coisas de jovens, e queria que Dona Crescina levasse um bilhete. Olha que armação terrível. Um bilhete para quem? Um bilhete para a Marina. Em nome de quem? De Gilberto. Olha que coisa mais grave. Em conferência, avisando isso. Falando em bom humor, que os meninos se teriam sido entendidos, um pequeno arrufo, e queriam se reconciliar. E aquele encontro iria acontecer, para que essa reconciliação acontecesse, até porque estavam comprometidos um com o outro, né? E depois dessa reunião, ele não ia colocar, Cláudio, não colocaria nenhum obstáculo que essa reunião acontecesse. Preferi, depois da reunião que iria acontecer desse encontro do namorado de Gilberto com Marita, sentar com ela para aconselhar, tirar eventuais arestas e tal. No dia seguinte do encontro. Mas esse encontro a menina queria e ele estava de acordo. Entretanto, traduziu após refletir, minuto que em harmonia com o obsessor, né?
que daria uma gratificação a ela, dona Cristina. Preocupe, não, eu queria que você entregasse um bilhete em nome de Marita, de Marina, a Gilberto, e vou lhe dar gratificação. Nem se preocupe, você vai receber gratificação. Pelo obséquio, por favor, né? De vez que eu tenho um interesse paternal, paternal, é? Desde pai, em que eles dois se encontrem, se acertem desse desentendimento. Até porque estão chamar ele de quase noivos, porque no relacionamento já está tão ok, houve esse desentendimento. Então, eu queria que você levasse esse bilhete. Entregue a Marita às 2 da tarde. Por que às 2 da tarde? Porque nesse horário em que Gilberto estaria no escritório, com toda certeza. Ele sabia que Gilberto estava escrevendo aquela, toda certeza, e ele tinha a trama dele é que se levasse esse bilhete, que Marita não escreveu coisa nenhuma, era ele que escreveu, em nome, para ser entregue a Marita, para ser entregue a Marita, em nome de Gilberto, como se Gilberto. É isso. Esse bilhete fosse entregue à menina, marcando esse encontro, certo? E ele iria conversar com o Gilberto. Ele sabia o horário que o Gilberto estava no trabalho. Então, a história é essa, que a dona Crescina entregasse um bilhete como se fosse de Gilberto, marcando um encontro com ele. E nesse horário, o Gilberto estava no escritório, com certeza. Então, a dona Crescina, fique tranquilo, posso fazer. Já adiantou algum jeito da gratificação da dona Crescina. Só fique tranquilo que eu vou falar com ela e entregarei o bilhete sem problema nenhum. Pode ficar sossegado. Combinaram, apertaram as mãos, tal, e tudo bem. Em seguida, a primeira etapa do projeto estava pronta. Mandar um bilhete através de Crescina para entregar a Marita, como se fosse Gilberto. Ele não escreveu o bilhete, né? E então, em seguida, a segunda parte do problema. Ligou imediatamente para Gilberto. Ligou para o telefone da casa dele, ligou e tal, desculpa, Gilberto, conversou com ele, disse, olha, queria fazer uma consulta. E falando gentil com o Gilberto, nós sabemos, ele sabe que Gilberto, do livro, ele tinha um ódio de Gilberto, porque via Gilberto não o namorado da filha, mas um adversário. Ele tinha um ciúme doentio de Gilberto, né? Aí do telefone dizia que queria ver e ouvi-lo, queria uma conversa importante, que era vantagem tanto para ele, pai, como para Gilberto. Queria conversar pessoalmente com ele, mas rogava inscrição. De segredo essa história. É segredo, não era coisa muito certa, né? Então combinou que seria pessoalmente. O rapaz gaguejou com medo. O que seria? Esse cara quer que o pai de Marita quer falar comigo? Será que é alguma coisa relativa a Marita? Descobriu alguma coisa do compromisso de casar com ela? Ou alguma coisa com Marina, da traição? Ele ficou a conjecturar um monte de coisa, né? Mas concordou em fazer o quê, né? E ambos marcaram no relógio, olha, às 11 horas agora em ponto, ele, Cláudio, sairia de um táxi do banco, para almoçar na casa dele no Flamengo, mas antes de chegar no Flamengo, antes de chegar na casa dele, eu encontrei ele no bairro do Lido, no Rio de Janeiro, que era metade do caminho. Se encontrariam em seguida lá, né? E não se preocupasse, ele disse, olha, inclusive não se preocupe, eu conheço você. Nunca tive com você pessoalmente, mas conhecia-se bastante. Claro que conhecia, né? Conhecia porque o tempo todo ele saía, o Gilberto saía para namorar, ele saía escondido, perseguindo, conhecia. Não se preocupe que eu conheço você. Eu vou localizar você. Quando chegar lá, eu vou identificar você. Além disso, não se preocupasse, disse ele, em abordá-lo, porque conhecia o carro da família, o carro do pai, que ele sempre saiu no carro do pai, vai sempre no carro do pai, né? E como, na verdade, Marina só via lá na casa do pai dele, supostamente para socorrer a mãe, então, quando chegasse o carro, ia conhecer, mas conhecia ele. Essa é a história. Passado o tempo, marcaram. Na hora certa, às 11 horas, estava no local marcado no Lido. Cláudio, o pai, Gilberto, o namorado, o obsessor, o vampiro, né? O obsessor, e André Luiz. Estavam lá para ouvir essa conversa de que se tratava. A primeira parte da conversa eu sabia. A armação de entregar o bilhete à Marita. Então, esse André Luiz dizendo que, de imediatamente, Gilberto estava muito pálido, preocupado, se sentindo culpado, né? Como se fosse dirigir um professor, com receio do que ia acontecer, porque ele sabia que tinha culpa no cartório, né? Sabia que tinha namorado com a menina, que tinha dado fora a menina, sabia que estava namorando com a outra, estava traindo. Ele sabia. E não sabia o que é que o pai vinha falar, se era alguma coisa nesse sentido. Já foi apreensivo. É como se fosse um professor, né? Calculando
o que iria dizer, o que é que viria, afinal de contas. Mas, apressadamente, a coisa mudou um pouco, porque Cláudio, de imediato, chegou, né? E aí recebeu ele com uma certa tranquilidade, colocando ele à vontade, tratando ele muito bem, e ele viu que a coisa não devia ser muito grave, porque a receptividade de Cláudio, para ele, foi tranquilo, mas tranquilo que se fosse, que imaginava, né? Caminharam lado a lado, foram para um recanto do restaurante onde eles estavam, falando de banalidade, coisas fora. Era a estratégia de Cláudio, deixei ele tranquilo, né? Calmo, é, deixei ele tranquilo. é, no bar, um Guaraná e tal, começaram a conversar. Cláudio, fumando, tendo nascido cigarro, esforçando para se parecer natural, quando na verdade não era coisa nenhuma, estava morrendo, morria de ciúme de Gilberto, né? Invariavelmente ligado ao o vampirador, que estava lá o tempo todo intuindo e armando a estratégia com Cláudio, né? E começou dizendo a Gilberto que ele entendia a situação. Que situação, gente? Como é que um pai vai dizer que entende a situação, que você namora com a filha, que você namora com ela, promete casar e de repente começa a trair ela com a outra filha? E outra coisa, mas dizendo para Gilberto que entendia a situação. Não tem essa clareza, estou lhe culpando de nada. Porque sabia, de certo modo, a inclinação que ele tinha. Namorava com as irmãs, mas tinha inclinação com Marina, a filha legítima, né? Da condição de genitor, de pai, conquanto visse a obrigação de preservar a felicidade, não devia bisbilhotar a margem dos assuntos privados dos dois. Entretanto, acentuava dramática, acentuava dramática. Ele, que criara Marita, como se fosse filho, que amava profundamente, entendecidamente amava Marita, estava preocupado, e que anelava para ela o bem-estar, que sonhava também para a Marina, queria a mesma coisa. Ou seja, estava dizendo a ele que ele namorava com duas filhas, você sabia já da, da inclinação dele de ficar com Marina, mas estava preocupado com Marita, que tinha muito amor por ela, que desejava e tal. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado. Como assim? Um pai sabendo da situação dessa e vem nesse tom de gentileza? Alguma coisa estava estranha, né? Mas como ouvi com aquela alegação, né? Do pai tentando proteger Marita, etc, etc, etc. E então, aparentemente, levada com descendência, asseverou aparecendo condescendência com a situação, ou seja, dizendo-se compreensível com essa situação, essa bilateralidade de relacionamento de Gilberto com as duas filhas, asseverou que, em verdade, somente atribuía esse fato, não era safadeza, não, ao destino, a coincidência que vinha observar. Por conta se achava convencido de que ambas queriam o moço, tanto o marido quanto o marido queriam. Talvez afeto verdadeiro. Olha que situação complicada. Verificar. E é bom que a gente saiba que, Cláudio sabia de que Marita tinha relacionamento com o namorado da filha e mais com o patrão. Nunca tomou nenhuma atitude nesse sentido. Quer dizer, falhava no papel de pai de orientar a filha, uma situação dramática, difícil, terrivelmente, né? E sabia também da situação de Marita, que fora prometida o casamento, e ele abusara, o Gilberto, dela sexualmente, prometendo casamento. Ele sabia de toda essa história. Verificava assombrado a máscara, diz André Luiz. Assombrado a máscara, que ambos, tanto o pai estava ali falando sobre a superficialidade, que era tudo bravata, né? Na máscara de ambos, é, é, na máscara de paternal ternura, entre aspas, isso era só de máscara, não tinha nada a ver, em que um Ken Nogueira falava no semblante, mas também no íntimo, repulsa, tinha uma repulsa dura. Ele tinha um ódio de Gilberto, mas aparecia ali, diplomático, como se nada estivesse acontecendo. Dissimulava, obviamente, os ímpetos de amarrotar, e o desejo dele era trucidar Gilberto, que tinha um ódio, um ciúme doentio dele, né? Mas mesmo assim está disfarçando, todo uma voz melosa, macia, é, satisfeito, satisfeito e acalmado, Gilberto, que achava que era uma situação era outra, de agasalhar as informações, reprimindo-lhe, prosseguiu astucioso o plano, o projeto, mesmo por dentro revoltado. Salientou
que dê certo, a menina triste, denegrindo a filha adotiva. Aquela menina triste, ao albergar seus testemunhos em apreço da vida, dessa coincidência do destino, de as duas quererem o mesmo rapaz, escorregaram, botando a culpa em quem? Em marido. Olha que coisa pequena, né? Coisa monstruosa. Ao alegar-se os testemunhos a preço, escorregaram na paixão, quer dizer, culpando a menina por ter tido um relacionamento com ele, mesmo diante da promessa de casamento. A culpa foi da menina, foi dele não. Olha só. Que ele devastava agora a juventude em doença. Isso era uma doença. Esse desejo dela por ele e tudo era uma doença. Uma doença. A culpa é da menina, não era dele. Prometeu casar, traiu a filha, não. Preocupava-se ele, dizendo, o Cláudio dizendo, preocupava-se a fingir com essa história, com a doença da menina, né? Encontraria recursos para sanar as dificuldades. Olha, se preocupa em mais resolver a situação. Mas para isso, para resolver essa situação, o sofrimento da minha menina, está desequilibrada, está doente, eu preciso da sua ajuda, né? Para que resolva uma situação que Marita não sofra menos. Vai sofrer sim. Porque se imagina, se você de repente conta que é mais nada com ela, vai ser um sofrimento. Mas eu tenho um plano aqui para atenuar a situação. E contava, por exemplo, eu conto com você para me ajudar nesse sentido. Né? Quer que você concorde com isso, etc, etc. Anunciando em tom confidencial que a filha adotiva lhe escreveu um recado. Olha aí o projeto macabro. Ele primeiro mandou crescer entregar um bilhete a Marita, dizendo que esse bilhete tinha sido. Gilberto tinha marcado para se encontrar com ela, no local, etc. E agora, dizendo a Gilberto que ele também concordasse, né, concordasse de escrever um recado para Marita. Ele teria mandado supostamente um recado para Marita, marcando encontro com ela à noite. E agora ele queria fazer um outro, ele escrevesse um recado. E nesse recado, contando com um quadro estudado de interesse paternal, entre aspas, ele dizendo, interesse de pai, que para proteger minha filha, indagou que ele, Cláudio, um bilhete que ela teria escrito para Gilberto, né? Perguntando, Gilberto, você recebeu por acaso um bilhete dela pedindo para encontrar com você? Mas não. Só, mas ela fez um papelucho, inclusive, um bilhetezinho, marcou encontro com você hoje à noite. Olha aí. Mas eu quero que você entenda, é, é, eu vou dizer, inclusive, o conteúdo do bilhete. Foi ele que fez, né? Foi ele que fez. O bilhete não acrescentaram, foi ele que fez, né? Alegando que era um bilhete de Gilberto. Aí leu meu bilhete, informando tudo, disse de cor, porque Gilberto conversei que ele tinha visto o bilhete que a minha que a filha fez, repetiu, citou a cor do bilhete, do papel, do texto do papel, sílaba a sílaba, falou tudo, dando a impressão para Gilberto de proceder assim para exteriorizar com mais segurança o próprio entendimento. Só para você ter uma ideia de que eu sei essa verdade, eu vi o bilhete papel da Cotal, tarará, com esses dizeres aqui. Contou tudo para que, na verdade, Gilberto tivesse a certeza de que era verdade. Depois de caracterizar o papel, rogava ao rapaz, para amenizar o sofrimento da filha, dois favores diante dessa situação. Primeiro, responder por escrito à menina, dizendo: tá, tudo tranquilo, pode ficar tranquilo que eu irei. Essa era a resposta. Ou seja, daquele bilhete, supostamente, que ela teria mandado teria mandado Crescina, né? E esse bilhete feito seria dito, Gilberto faria um bilhete para ela, para Marita, dizendo: fique tranquilo, estarei lá no local indicado, o horário certo, tudo direitinho. Esse é o primeiro favor que o pai estava pedindo, Cláudio. E o segundo favor era não aparecer lá. É a coisa mais dramática. Fez um favor, o bilhete mandou a menina entregar, dizendo que marcando horário com o filho no local de encontro, no Hotel da Vida, né? No local de encontro. Né? A menina estava desesperada por causa dessa situação, queria conversar e tal, e a paixão que tinha por ele.
E agora ele se encontra com o namorado e diz, eu quero dois favores, para ficar menos sofrimento para ela. Você passou o bilhete, tem que vai estar lá no local. Mas não compareça lá, de jeito nenhum. Por quê? Por que você não deve ir? Porque ela está doente. Será um choque você chegar lá e dizer que não vai mais querer ficar com ela. Será um choque. Será um choque, ela está doente, você é terrível. Dizendo claro, eu não suponho um melhor remédio para minha filha senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Que se você for lá, tiver esse encontro, vai ser um choque para ela, vai ficar pior. Isso porque naquele mesmo dia estava providenciando, disse ele, ela está doente, eu estou providenciando a documentação, vou mandar ela para a Argentina com a mãe, para passear, para se refazer, de recreio, certo? Então seria prudente estragar esse ano da viagem você chegar a dizer a ela que não ia mais querer ficar com ela, será um choque terrível. Não, correto é isso. Então, duas situações de pensamento traumatizado. Você vai mandar um bilhetinho que vai se encontrar, mas vai aparecer lá, para evitar esse choque. Né? Não chegar o ano, naquela hora, com uma negação formal, do rompimento. Olha que coisa dramática. Naturalmente, disse ele, que o interlocutor era dono de si. Ele estava agindo com toda consciência. Agindo como melhor. Sim, aí Cláudio disse para ele, ó, mas fica à vontade, você vê que se essa é a melhor, mais adequada essa situação. Ele, porém, nos sentimentos de pai, se dizendo sentimento de pai comovido, preocupado, receava consequências desse encontro e eventual acabar o namoro. Ele estava preocupado com isso. Nada custaria satisfazer-se aquela particularidade. Ou seja, não custa nada você que deseja o bem de Marita não ir, para evitar o choque, né? Que considera providencial. Se Gilberto aprovasse, ele, inclusive, iria dar uma justificativa. Olha que coisa mais terrível, né? Se aprovasse a ideia de não ir, mandar aqui, mas não fosse, ele próprio, Cláudio, pai, iria no local, depois do suposto encontro, e daria uma satisfação. Se combinaria de buscar a menina no local. Marcou enquanto ele não iria, mas ele, pai, ia buscar a menina. E daria no endereço marcado, já sabia toda a história, o pai marcou essa história toda, nesse local, de encontro de dois casais. Não só com a notícia positiva da viagem. Não, fique tranquilo, você não vai, mas eu vou lá buscar ela, vou falar da viagem, que eu estou com um pacote comprado, ela vai ficar feliz, né? Vai ser uma beleza, vai ser uma alegria, né? Ao mesmo tempo, quem poderia apresentar as suas desculpas. Eu vou dizer que você teve um problema para ir lá. Olha que coisa, que trama terrível, né? Ou justificar sua ausência. Vou dizer que você não pôde ir por uma razão, vou dizer que você não pôde ir por causa de negócio, ou do serviço, ou impedimento doméstico, inesperado afastamento do Rio, você teve que sair e não pôde ir. Mas eu estarei lá para buscar ela e, ao mesmo tempo, alegrá-la com a viagem, com o pacote, tudo certo. Olha que plano dantesco e maldoso, terrível, né? Fazer isso com qualquer pessoa seria terrível e criminoso, com a filha, muito mais ainda, né? Terrível. Muito bem. O filho de Tom, Gilberto, viu tudo, ficou encantado. Ah, meu Deus, é tudo que ele queria. Se livrar do problema e o pai dizendo que ia cuidar da filha, né? E ele disse que, inclusive, estava feliz porque estava, que alguém teria encontrado um jeito dele, Gilberto, fugir do compromisso que tivera com a menina, que prometeu casar com ela, por isso a possuiu sexualmente, prometendo, e agora, se de uma forma, se livrar do problema. O próprio pai seria o portador dessa história. Perderia o derradeiro esquisito da desconfiança com que se iniciara a esse ponto, e ficou, aí desinibiu. Aí, de repente, quando ele se viu que estava livre do problema, aí abriu para o pai, dizendo, olha, realmente, dizendo, né? Dizendo que dedicar a Marita como amiga, como irmã, muito querida, nada mais, não tinha sentido nada por ela. Então, olha, a Marita me dediquei a ela, era só uma amiga, como fosse uma irmã, nada mais. Né? E o pai sabia que isso não era verdade, porque ele prometeu casar, que tinha abusado sexualmente com ela, ele já tinha presenciado. Tudo mentira, mas é o pai. Armou essa história toda. E para Gilberto, ficou uma beleza, achou. Ah, tudo tranquilo. Destacou que, efetivamente, que notava nela, Gilberto dizendo, notava nela certas alterações, ultimamente, né? Que havia se desgostado e já se sentia inequivocadamente atraído por Marina.
Claro, porque Marita, ao sentir e ver os dois juntos, com confidência, já desconfiou do problema desse namoro, né? E a menina ficou com o pé atrás, naturalmente. Disse, realmente eu estou notando que ela tá meio alterada. E outra coisa, dizendo para o pai, outra coisa, eu mesmo estou atraído por Marina já, e realmente queria afastar dela, né? Eu me afastei, achando que com um tempo isso funcionaria. Aí ela ia esquecer e tal. Quer dizer, um descaramento total, né? Cláudio escutara boquiaberto a mentira. O pai sabia que era mentira. O pai tentar mentir, mostrava sabia que era uma mentira deslavada, né? Admirando a delicada frieza da justificativa dele, Gilberto, para fugir da responsabilidade. Os dois, aliás, sabiam fingir muito bem. A mentira era grande, né? Francamente encorajado, Gilberto declarou que ele compreendia as apreensões do pai. Isso está certo, zeloso, cuidadoso. Quanto ele aceitaria os conselhos de bom ofício. Estou absolutamente de acordo. Pode ficar absolutamente tranquilo que fazer também. Se o povo faz o bilhete, dizendo que eu vou comparecer, eu não vou nem lá, de jeito nenhum. Mesmo porque Marina fora para Teresópolis pela manhã, a serviço da companhia, e talvez se eu regressasse no dia seguinte, ou seja, tem que ficar em casa, era melhor mesmo. Provavelmente Marina tinha dito que ia para Petrópolis, provavelmente vai ficar com o pai dele, ele nem sabia dessa história, né? Qual a situação dramática, né? O senhor Nogueira, qual se achava, ir buscando a menina às 8, estaria autorizado. Isso, então, tudo bem, o senhor vai lá, buscar ela, no encontro que eu não vou, e vai dizer o seguinte: o senhor vai dizer que minha mãe está muito doente, e ela sabe, se agravou a situação, a saúde dela está muito complicada, eu não pude ir por essa razão. E dizendo para o pai, isso não é falso não, porque a mãe estava mesmo se extinguindo a cada dia, tava numa saúde muito complicada, e o senhor justifica isso, que eu não fui porque a saúde da minha mãe piorou e tal, 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 né? Olha a situação complicada. Cláudio, obtendo o que desejava, ou seja, a trama criada se completou, com o bilhete que ia ser entregue por Crescina a Marita, e agora a quiescência de Gilberto, que ia fazer um bilhete dizendo que ia, mas não ia. Aí fechou o que ele queria. Então, ele ia dar uma justificativa por que Gilberto não foi ir buscar. Essa era a ideia, né? Aí, atingindo, obtendo o que desejava, refletia no rosto da satisfação de que o plano dele ia dar certo. Estava feliz da vida. Somando ao voluntarioso lentamente. Cláudio é, é, sim, finalizando, somada ao voluptuoso prazer do obsessor, quer dizer, o projeto dele do obsessor deu certo. Então, tanto ele estava feliz e o obsessor também, e o vampiro, porque deu certo. É tudo que eles queriam há muito tempo, né? Eu acho que eu assessorava. Toda aquela conversa, aquele plano era a conversa do obsessor com ele, tramando a história, conversando mente a mente e tal, né? Parecia interesse afetivo dos dois, os dois tinham o mesmo interesse. Quer dizer, não dava para dizer que a culpa é do obsessor, não, os dois estavam de acordo com tudo que está colocando ali. É a finalidade, é exatamente a característica da vampirização. Finalizando, asseverou-lhe, notificando quanto à viagem da filha. Vamos tranquilo, vamos fazer uma viagem. E reportou-se em termos carinhosos a situação da dona Beatriz, ele, Cláudio, olha, eu, inclusive, eu sei da situação da saúde de sua mãe, que ela está muito ruim, fique tranquilo, que eu e Márcia, eu e minha esposa, vamos visitar ela, tararás, eu concordando, achando tudo aquilo normal, essa situação toda. Destacou de que é muito duro, muito amargo ver um familiar, um ente querido numa situação, numa doença tão difícil, muito tempo, é muito doloroso, uma moléstia longa como ela está sofrendo de um câncer, mas mesmo ele ateu, Cláudio ateu, não tem religião nenhuma, aí, para ter a confiança, a sua confiança, diz que, olha, você tem que ter confiança em Deus, que isso tudo vai vencer, tenha força, tenha coragem, hein? Não tem coisa das circunstâncias, isso é muito difícil, muito doloroso, mas você tem fé em Deus. Tudo era só figura, tudo era enganação, né? Montada a obrigação que os jungia, os dois, as obrigações combinadas, separaram-se. Um abraço efusivo dos dois. O pai, na tramóia do pai, e com o suposto genro, né? Abraço. Enquanto que, de nossa parte, Sandra Luiz, rumão do líder para o Flamengo, ele acompanhando o Cláudio e o obsessor, penosamente intrigados, conjecturando sobre o que estaria por suceder. Qual seria o desdobramento disso? Olha que plano macabro, que plano infeliz.
A que nível se chega a alma humana a fazer um plano de uma filha tão sofredora, que vinha sofrendo a discriminação da mãe e da irmã, que sendo traída pela irmã, o pai tentando sexualmente contra ela. Foi um plano tão macabro, em vez de se tentar tirar a culpa, tentar resolver a situação, não. Foi um plano macabro para ter a filha de qualquer jeito, como amante. Veja que coisa dramática. Veja como a alma humana, no estágio que vive num planeta de expiações como o nosso, ainda pode criar. E não podem se alegar, a criatura que não tem a compreensão da lei. Ele sabe que isso é crime. A diferença de uma criatura ignorante não tem noção de lei. Ele sabia de tudo, a responsabilidade disso tudo. Então, meus amigos, esse capítulo 12, muito doloroso, mas muito ilustrativo, a gente conclui aqui. Se alguma novidade tiver sobre o assunto, ele está aqui para responder as perguntas dentro das nossas possibilidades. Se não, fazendo um convite para estarmos juntos de novo na próxima quarta-feira, se Deus nos quiser, Deus nos permitir. Desejando uma semana e uma Páscoa feliz, cheia de paz e harmonia para todos. Muita paz, fiquem com Deus. Saúde e paz.